Academicamente, o podcast da Autónoma Academy. Viva, bem-vindos a este episódio de Academicamente sobre segurança da informação. Sim, falamos de segurança da informação nos tempos de hoje, inevitavelmente também de cibersegurança. Para isso convidamos Ludovico Jara Franco e José Martins, são justamente especialistas em segurança da informação e também coordenadores e docentes do curso de Segurança da Informação dos Sistemas de Informação e Cibersegurança. Viva, bem-vindos a este podcast. Ludovico, começo por si. Qual é a importância de ter informação segura nos dias que correm? Isto, se pensarmos nas empresas e nas organizações de uma forma geral. Hoje em dia a informação, de certa forma, podemos dizer que é dos principais ativos que uma organização pode ter. E tal como todos os outros ativos que a empresa tem, também este é muito importante para a empresa salvaguardar e para as organizações salvaguardarem, e daí o nosso interesse em abordar também este tema numa visão integral em que, em termos corporativos, deve ser vista a segurança. Quando olhamos, fala em termos integrais de uma corporação, é muito comum pensarmos na segurança de dados, sobretudo questões relacionadas com a cibersegurança, como aquela gente das informáticas que protege dados. Obviamente estamos a falar de um mundo que é um pouco mais complexo e vasto que isto, não é? Sim, para nós a segurança da informação, nesta visão integral que temos, vai muito para além dessa questão tecnológica. A segurança da informação passa muito pela parte dos comportamentos, passa muito pela questão dos acessos na nossa vertente, e nós poderíamos dizer que grande parte dos problemas que existem de segurança ou de falta dela passam comportamentos e acessos. São comportamentos, principalmente. Portanto, o comportamento das pessoas, dos vários atores das empresas, na maioria dos e casos, também o acesso à informação que eles têm ou não têm, não é? A maioria dos casos, as falhas não são tecnológicas, são humanas. Aquele ação, e-mail que se abre e não se devia ter aberto, e se a pessoa tem acesso a determinadas coisas, abre uma exposição à informação que deveria estar bem salvaguardada. Então. Correto, exatamente. Portanto, é essa visão integral. Portanto, não é só uma questão de tecnologia, pessoas, sistemas. Exatamente. Está tudo integrado. Eu presumo que se fale de segurança de informação já no tempo do papel, não é só no tempo do digital. Claro. De outra forma. Lá está, tem uma questão de comportamentos e de acessos. Só deve aceder à informação quem dela necessita. Isso é um princípio básico da segurança. Há também questões de normativos legais, já vamos falar deles aqui em Portugal e na União Europeia. As coisas aparentemente estão bem regulamentadas, já vamos tentar perceber se é mesmo assim ou não, e para isso chamo agora à conversa José Martins. Falamos aqui de empresas, de organizações. Que ameaças é que existem às empresas hoje em dia em termos de segurança de informação? Ora bem, antes de mais, obrigado pelo convite, e tentando sistematizar aqui um bocadinho, em termos de ameaças, ou seja, um nível macro e um nível mais operacional. Ao nível macro, nitidamente há aqui questões que têm a ver com a cibercriminalidade organizada, não é? Se nós pensarmos, por exemplo, na banca, o caso da banca, dos roubos, etc., nitidamente é preocupante. Há aqui depois a questão da ciberespionagem, que muitas organizações não têm essa noção, mas é uma organização que tem informação com valor, foi o que acabou de dizer agora aqui o meu colega, em termos de investigação e desenvolvimento, universidades, empresas, etc., também há efetivamente uma procura dessa informação. E outro aspecto também atualmente crítico, e está-se a ver, por exemplo, agora na Ucrânia, mais recentemente, é a questão dos ataques a infraestruturas críticas. Numa questão mais operacional, é lógico que os ataques, ou seja, ameaças, numa perspectiva método de ataque, explora fundamentalmente vetores de ataque. Os vetores são o vetor físico, não é? E a gente percebe isso perfeitamente, a questão do roubo, da sabotagem, etc. O vetor físico, o vetor físico é o nível em que o atacante vai procurar executar a sua ação. Por exemplo, a entrada dentro de uma organização para provocar uma sabotagem, um roubo, é efetivamente... Depois, dentro disso, há catálogos ou taxonomias
de métodos de ataque. Não vamos entrar agora nesse pormenor, porque acho que era exagerado, mas há aqui nitidamente um vetor que é o vetor físico. Tenho que assumir que a bandidagem está bem organizada. É muito inteligente, tem muitas capacidades e tem muito tempo, efetivamente, para pensar. Portanto, isso também já vem nos livros. Também já vem nos livros, não é novidade. Como se fazem ataques à segurança. Exatamente, então. Não é novidade nenhuma. Depois há ataques mais focados no nível humano, não é? Por exemplo, o caso dos ataques de phishing, é um caso assim, os ataques de engenharia social para ser mais abrangente. E depois toda a questão dos ataques tecnológicos, do vetor tecnológico, não é? Aqueles palavrões, o ransomware, distribute denial of service, inject SQL, etc. Inclusive há... E os vários vetores em conjunto também. E os vários vetores em conjunto, exatamente, muito bem observado. Normalmente a gente tenta separar um bocadinho por caixinhas, mas a complexidade, e aqui a complexidade é o número de variáveis e as interações entre estes aspectos são efetivamente críticos. Por isso, estes são alguns dos principais vetores de ataque. Mais recentemente, até se pode observar isso agora, no setor que eu tenho estado a trabalhar praticamente nos últimos 2 anos, que é o setor da saúde, não é? Basta pensar o que aconteceu há pouco tempo no Garcia da Horta, ou no Hospital Central do Funchal. Estamos a falar de hospitais portugueses que foram atacados. Exatamente. Aliás, foram dos primeiros a ser noticiados como grandes organizações públicas a serem atacados. Estamos a falar de hospitais. Por isso isto é estas ameaças. Uma coisa é o ator, não é? É o agente da ameaça, outra coisa é a ameaça, método de ataque que explora vulnerabilidades. Justamente, o método de ataque mostrou vulnerabilidades dos nossos hospitais. Mostrou, mas não é só dos nossos hospitais, e não vamos também ser aqui pessimistas e tentar encontrar o mundo ideal. O adversário só necessita de encontrar uma vulnerabilidade, enquanto... De todas as 1000 que podem existir, só precisa de encontrar uma. Esse é que é o problema, e quem está a fazer a segurança, quem está a procurar, efetivamente, a colocar um sistema de gestão de segurança da informação, uma arquitetura, tem exatamente que procurar mitigar ou reduzir todas essas vulnerabilidades. Isso é um jogo desigual. Então vamos olhar justamente para a questão da segurança e não para dos ataques, apesar de elas estarem relacionadas. Numa organização grande, ou mesmo numa pequena empresa que pode ter dados sensíveis, um colégio tem dados de crianças, por exemplo, não é? O que é fundamental para uma organização saber pôr em prática para estar minimamente segura? Muito bem, eu podia dar aqui uma resposta muito concisa, mas vou efetivamente procurar aqui fazer uma sistematização. Um dos problemas muitas vezes da segurança da informação, e mesmo quem trabalha estas áreas, é muitas vezes a dificuldade em integrar múltiplas variáveis, não é? Ou seja, a nível estratégico, mesmo uma pequena organização, uma grande organização, uma média, etc. A primeira coisa que tem que perceber é efetivamente, em relação às boas práticas internacionais, qual é o seu nível de maturidade. Se a gente não sabe onde está, dificilmente também sabe para onde é que vai. Não é? A primeira coisa é identificar qual é o seu nível de maturidade. Depois, outra coisa muito importante, mesmo que seja de minuto, é fazer um plano estratégico de segurança da informação. Ou seja, definir, estou neste ponto, quero ir para ali, não é? Um gap analysis, e procurar efetivamente a seguir definir a questão, os passos, as iniciativas. A gente chama em termos das empresas, não é? Numa área mais da consultoria, chamamos sempre, eu vou fazer o gap analysis, vou fazer o plano estratégico e depois as iniciativas, o roadmap, não é? O caminho toca aqui num assunto que eu acho curioso, que é, estamos a falar de um mapa de ações, de uma análise primeiro, típica de uma ação de consultoria, por exemplo. Uma empresa que não tem este conhecimento entre si tem que procurar numa empresa servir-se dos serviços de uma empresa que o tenha. Então. Exatamente. O que acontece é, ou tem capacidades internas, o que é excelente, ou não tem essas capacidades internas para fazer esta primeira iteração, porque depois há outras dificuldades, que já falaremos, mas ou tem essa capacidade e resolve, ou manda fazer formação, não é? Hoje em dia há cursos de formação, certificados, etc. Ou então, efetivamente, contrata a questão da consultoria. Por isso, eu penso que nesta questão do nível mais estratégico, ter um plano estratégico de segurança da informação, mesmo que seja uma coisa diminuta, e focar na questão da gestão do risco. Isto é muito importante. Ao nível de governance, ao nível de gestão, através exatamente da gestão do risco, do pensamento baseado em risco, fazer este alinhamento entre a governance, a gestão e a parte das operações. A um nível mais de gestão, aí há várias abordagens, quer dizer, não há uma única abordagem. Pode-se perfeitamente tentar implementar um sistema de gestão de segurança da informação, com base, por exemplo, em normas internacionais. Uma das que é mais
referenciada é a 27.001, mas não quer dizer que seja a única. Isso é uma norma internacional. É uma norma sobre internacional da ISO-IEC, de 27.001 de 2022, que tem um conjunto de requisitos e um conjunto de controlos que as organizações podem efetivamente seguir. Mas há mais, a gente certamente teremos a oportunidade de abordar várias abordagens, mas eu chamava a atenção por seu nível de gestão e implementação disso. Outra coisa muito relevante é, ao nível da gestão, é criar uma estrutura organizacional. É uma das grandes dificuldades em termos das organizações. Quando fala em estrutura organizacional, está a pensar na organização de pessoas, no fluxo de informação, mais as pessoas que mexem nessa informação? Nós, quando falamos em qualquer que seja a estrutura, falamos sempre que o que é normal, não é? Pessoas, processo e tecnologia. Mas eu aqui estou a identificar uma tipificação, como, por exemplo, a organização ter um CISO, um Chief Information Security Officer, muitas vezes alinhado com os diretores de segurança, não é? Porque muitas organizações já têm o diretor de segurança. Estamos a falar de dois postos diferentes, então. Estamos a falar de dois postos diferentes, mas que em determinadas organizações, em determinadas situações, podem, por motivos operacionais e por motivos de organização, estar centrados na mesma pessoa, assim, dependendo da dimensão, da organização, da quantidade de informação. Exatamente, é sempre essa a questão. Eu aqui, para melhor compreensão da audiência, não é? Estou a tentar simplificar e sistematizar. Por exemplo, ter um comitê de segurança ao nível de governance, ter um CISO, um Chief Information Security Officer, por exemplo, um diretor de segurança ao nível do C-Level, ao nível da gestão intermédia, e depois as várias áreas operacionais. Aqui, nitidamente, temos a área operacional da segurança física, a questão dos recursos humanos, que é muito relevante, não é? Ou seja, em termos de formação, sensibilização e treino, background dos colaboradores, etc, etc. E depois a dimensão tecnológica, não é? Que é muito relevante, não vale a pena nós escondermos esta questão. Que não é porque é. Sim. Não é porque é, especialmente na questão dos ciberataques, não é? Através do ciberespaço, especialmente internet. Mas são exatamente esta estrutura que, ao nível de gestão, é muito importante efetivamente implementar. Depois, os controles. Ao nível operacional, é controles. O que é que são estes controles? São mecanismos que vão mitigar determinadas vulnerabilidades. Vão verificar se essas vulnerabilidades existem, não existem, ou quão expostas estão. Em termos práticos, elas vão reduzir, muitas vezes não é possível levá-las a zero. É quase como as simulações de incêndio, não? Exato, ou seja, nós temos que ter determinados controles, e aqui os controles podem ser de vários tipos. Tentando fazer aqui mais uma vez a ligação aqui com o meu colega. Há controles físicos, imagino, por exemplo, um controle de acessos às instalações, não é? Pode ter ali um mecanismo de... Posso ter um plano de formação, sensibilização e treino ao nível, por exemplo, humano, e aqueles palavrões, não é? Firewall, os Intrusion Detection Systems, o anti-malware, etc. São, efetivamente, controles. Por isso, ao nível operacional, esses controles têm que estar implementados. Há políticas, há planos, há processos e há controles físicos e tecnológicos que terão que estar implementados. Outro aspecto muito importante, e aqui há dois aspectos muito relevantes em termos operacionais. Primeiro, é a competência dos colaboradores. Eu posso ter políticas, planos e processos, mas se não tiver os controles implementados ou não tiver... Se não passarem do plano à ação, não é? Exatamente. Que esse é um problema muitas vezes, não é? Porque há organizações que se calhar têm muito cuidado em fazer planos, processos, etc., mas depois... Será que corresponde à realidade? Isso quer dizer que a própria formação dos agentes, das organizações, devem ser cruciais para que estes papéis não sejam letra morta, para que sejam uma prática efetiva dentro da organização. E é isso que aqui a Universidade, no Autónoma Academia, em termos do curso, de uma pós-graduação e destes cursos de segurança da informação, cibersegurança, procuram exatamente dar essas capacidades ou essas competências, ou seja, transmitir esse know-how, ou seja, dizer, olha, atenção, é importante ter políticas, é importante ter os planos, processos, fazer esta arquitetura, por assim dizer, documental, mas depois faça a experiência dos formadores, não é? Que é uma experiência não só académica, mas de terreno, utilizando aqui uma expressão um bocadinho mais operacional, permite efetivamente dizer, se não tiverem a parte conceptual e só tiverem essa parte conceptual feita e não tiverem os controles, não vai funcionar. Bem, mas também se fizerem uma abordagem button-up, desgarrada, num problema que ele próprio tem N variáveis e que não estão efetivamente concentradas no tal estratega, quer ele seja, por exemplo, o CISO ou o diretor de segurança, também isto não vai funcionar porque cada um está com a sua quintinha e exatamente está a remar na sua direção. Portanto, é voltar quase ao começo da conversa e olhar para a segurança como algo que é integrado e não é só cibersegurança, não é só segurança de quem passa à porta, enfim. Exatamente. É olhar para esta
este olhar macro e um aspecto sobre a segurança. Só um aspecto que para mim também é muito relevante é quando nós estamos aqui, esta conversa é ao nível da segurança da informação, cibersegurança ao nível organizacional, é o âmbito. Isto às vezes também é um bocadinho difícil, porque há pessoas que às vezes, estamos a falar em segurança ao nível organizacional, já estão a discutir o problema da arte da guerra, do ciberespaço, não. Estamos a falar no nível organizacional. Estamos a falar do dia-a-dia das organizações. E nesse dia-a-dia, a cibersegurança é efetivamente um subsistema da segurança da informação. Isto é importante ficar claro, porque eu às vezes tenho alguma... É uma parte, exatamente. E hoje em dia é muito importante. Claro. E hoje em dia, claro, que é muito relevante, porque por causa dos ciberataques... Já há pouco usamos papel para catalogar e arquivar, gerir informação. Mas é importante perceber que mesmo ao nível, quando estamos a discutir cibersegurança, continuamos a ter a dimensão humana, continuamos a ter a dimensão física. Sim, nós estamos só a falar de máquinas, nem de aparelhos, nem só de software. Exatamente. E processos. Porque processos. Tocou aí num ponto, quero ir espreitar o que é que nos espera num futuro próximo, não é? Sem a bola de cristal. Mas tocou aqui num ponto interessante, fiquei curioso. Falou deste curso de segurança da informação, dos sistemas de informação e de cibersegurança. Já percebi que os professores são pessoas do ofício, além de pessoas com formação académica, militar, no vosso caso, vêm os dois do Exército, mas, enfim, profissionais da área das empresas de segurança e de cibersegurança. Mas quem é que são os alunos? Quem é que procura este tipo de formação? Bem, a minha experiência aí como docente e como coordenador especificamente aqui são diretores de segurança. Estes são nitidamente um tipo de audiência que garantidamente aparece, até porque faz a ponte para outro tipo de cursos. Já tenho muitos anos aqui na Universidade Autónoma, não é, dos diretores de segurança, e depois aqui o meu colega poderá explanar exatamente esse tema. São nitidamente pessoas que estão a procurar alterar o seu rumo profissional. Nitidamente está-se a perceber isso. Porquê? Porque hoje em dia fala-se muito de segurança da informação, cibersegurança, não há falta de trabalho nesta área, não é? Para quem efetivamente gosta são áreas de procuradas. São áreas procuradas. Não é? Consultores, até eu próprio muitas vezes faço formação nestas áreas, vou ouvir os meus parceiros para tentar procurar melhorar o meu conhecimento, outras perspectivas, porque é uma área que está sempre a mudar tudo, está sempre a legislação a sair, normas referenciais, etc. E claro que se nós não tivermos um networking, se não tivermos uma boa rede de contactos... E onde ir ganhar conhecimento, exatamente. Onde ir atualizar o conhecimento. Sim, esta é uma audiência, outro tipo de audiência para estes cursos, eventualmente decisores, gestores, porque cada vez mais a componente da segurança da informação e cibersegurança começa a ouvir-se o tal palavrão, não é? Governance. Quem toma as decisões de gestão deve estar informado claro, deste tem que campo. Estar, não é deve, tem que estar obrigatoriamente. Se não tiver, é como costuma dizer, temos problemas. E esse é uma das grandes dificuldades, é exatamente fazer este alinhamento, muitas vezes, entre a componente de governance, a componente de gestão e a componente operacional. Por isso, são silos que aparentemente parece que são separados, mas não estão, basta pensar naqueles acontecimentos dos hospitais. Eu estou a utilizar este assunto, estes exemplos, porque é que eles foram bastante noticiados. Exatamente, foram bastante noticiados. Uma coisa, de repente, aparentemente é um incidente de segurança a um nível ali de um sistema e tem um impacto, ou seja, gestão incidente, recuperação de desastres, recuperar em todos os sistemas, continuidade de negócio, ou seja, o próprio hospital ou a própria organização deixou de ter capacidade. Tem ou não tem capacidade para continuar a operar. Exatamente. E a crise, de repente estamos a ver os responsáveis sentados, não é, frente a uma câmara de televisão a justificar porque é que está parado, o que é que aconteceu. Por isso, atenção, este é efetivamente... Então mesmo quem decide deve ter boas noções de segurança de informação. Não é ao nível do bit e do byte, não é, como nós os informáticos costumamos dizer, não é o problema da configuração... Estamos a falar de outro nível. Claro. Não é o problema da configuração da firewall, etc., mas é efetivamente... Mas tem que saber desta filosofia do risco. Exatamente. Enfim, exatamente isso. Do risco que existe no mundo de hoje em dia. Exatamente. Então quero fechar esta nossa conversa, Ludovico Franco e José Martins, com o que é que as nossas organizações podem esperar, eu não vou dizer no longo prazo, porque esse a Deus pertence, ainda por cima numa área que muda tanto, mas o que é que as nossas organizações podem esperar no médio prazo, eu diria 5, 6 anos, que questões, que desafios é que as nossas organizações vão ter que ultrapassar? Bem, então do meu lado, nitidamente o lidar com as tecnologias emergentes,
esse é um aspecto que eu próprio estou em constante aprendizagem e não é um assunto que alguém possa dizer que se sente seguro, não é? Esta questão muda muito, não é? Da inteligência artificial, do machine learning, a questão que está a surgir agora da automatização cada vez maior dos processos, a questão de informação que não está só dentro das organizações, isso não é atual, mas pronto, mas sim, está repartida e vai-se buscar à medida do que é preciso. Então, estamos a dizer que isto é um conjunto de oportunidades que as empresas têm, mas atrás das oportunidades há questões de segurança que devem ser acauteladas. Não diria melhor, é exatamente isso, ou seja, é efetivamente, como a gente diz naquelas técnicas de negócio, matriz SWOT, exatamente, é aproveitar essas oportunidades, mas saber que atrás dela vem uma ameaça, já que falamos na tal análise SWOT. E não ir depois preveni-la, não é? Não ir atrás do prejuízo. Exatamente, não ir atrás do prejuízo. Esse é o grande aspecto. A pergunta é a mesma, se calhar passando a bola para o campo do Ludovico. Aqui as deixas mais para falar isto de uma forma mais prática. No fundo, cada vez mais as sociedades querem mais direitos, querem mais simplificações e isto é inimigo da segurança. Portanto, cada vez o desafio coloca-se mais à segurança, porque quanto mais direitos, isto é, nós damos às pessoas, não é? Mais simplificamos os sistemas, mais nos expomos em termos de segurança. E é difícil fazer este equilíbrio e daí cada vez ser maior o desafio que se coloca aos profissionais da segurança e daí e ser aqui como o José disse, é importantíssimo também os decisores estarem sensibilizados e daí ser importante também que não só os profissionais da segurança e deste aí, mas também os próprios decisores estejam sensibilizados para isto. Outro aspecto que é muito importante nós também termos é que nós também temos que ter presente o seguinte, qual é que é a grande importância da segurança nas organizações, que é o que temos estado a falar, porque isto tem muita relevância para a segurança de toda a sociedade. Porquê? Porque cada vez mais os espaços públicos são privados. Só que têm acesso público, mas eles são efetivamente privados. E cada vez mais é importante também que para a segurança como um todo nós sensibilizemos os privados que partilham os seus espaços com o público, estejam sensibilizados para as questões da segurança. O privado e o público já não é aquilo que a nossa geração estava habituada. Antes, pelo contrário, cada vez a fronteira é mais tenue. É mais misturado. Ludovico Franco e José Martins, muito obrigado pelo tempo que puderam dispensar para ajudar a transferir para a sociedade civil estes conhecimentos que trazem justamente o vosso mundo profissional e aqui em especial dentro da universidade que trazem da Autónoma Academy. Obrigado. Foi um gosto. Academicamente. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.